psicologia. Não é só psicologia, não. É a psicologia dentro do interesse da teologia, querendo conhecer a psicologia para melhor praticarmos teologia. Ok? Não a teologia dogmatizada, essa teologia que está aí só para dizer que está, mas a gente só faz repetir o que os outros falaram. Não essa teologia, mas a teologia real, aprofundada, a teologia questionadora, a que vai em busca da verdade, a teologia que pega o que a teologia dogmatizada diz e ela não vai negar, não, mas ela vai estudar. Nós vamos, não. É isso que vocês estão dizendo? A gente vai estudar, a gente vai questionar. Isso é teologia. A gente vai aprofundar essa informação. Não é aceitar por aceitar. Vamos conhecer melhor a respeito disto. É aí que você vai descobrir que a Bíblia é a palavra de Deus, desde o momento que você reconheça que dentro dela você tem muito das limitações dos escritores. É aí que Paulo diz, a letra mata e o espírito vivifica. A letra é o que os homens entenderam. Por exemplo, Moisés entendeu que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele fala lá em Gênesis. Isso é impossível a Deus se arrepender, porque Deus é onisciente. Se ele sabe que ele vai se arrepender amanhã, então, se ele continua fazendo, não tem sentido o arrependimento lá, porque ele sabe que ele vai se arrepender. Entende? Então não tem sentido. Aí, o próprio Moisés diz, Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ué, Moisés, decide aí o que é que você quer. Na verdade, o primeiro momento não é de Deus, não é da revelação. Deus não se arrepende. Já o segundo momento do que Moisés falou, sim, esse é da revelação. Deus não se arrepende. Deus não tem como se arrepender, porque ele é onisciente. Entende? Então, a letra do primeiro arrependimento mata, mas o espírito, aquilo que Moisés falou, lá em Números, se eu não me engano, foi Números, Então, esse vivifica, esse é o espírito da revelação. Tá bom? Então, vamos ver aqui sobre psicologia. O que é que a psicologia pode nos oferecer para que a gente conheça melhor o homem, porque o homem, o ser humano, é o melhor vestígio que existe para que a ciência conheça Deus. Conhecendo o homem, a gente vai conhecer não tudo de Deus, mas vai conhecer muito sobre Deus. Entendeu? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é lógico? Então, o que é que a psicologia pensa sobre o homem? É isso que nós estamos buscando. Para então a gente, na teologia, a gente tirar conclusões mais firmes, mais seguras a respeito de Deus. Então temos aqui, nós estamos num momento aqui que estamos falando sobre o estruturalismo. É o primeiro momento da psicologia, quando os primeiros estudiosos do assunto criaram o que foi chamado depois de estruturalismo. É o estudo do homem, do ser humano, da mente, do que isso pode levar o homem a comportamentos e a atitudes apropriadas ou não na sua existência. Então tem aqui, as principais críticas levantadas contra o estruturalismo foram as seguintes, as principais críticas. 1. Por ser reducionista, ou seja, querer reduzir a complexidade da experiência humana a simples sensações. Estava no começo também, A gente esperar demais na primeira experiência, na primeira alavanca do assunto, você ficar querendo que a pessoa já tire conclusões profundas. Não, é a primeira, Muito bem, isso serve para que nos próximos estudos, a gente, então, descobrindo onde é que a outra não atuou, então essa nova experiência possa trazer novidades
nessas áreas não estudadas na primeira experiência. Segundo, por ser elementarista, ou seja, dedicar-se ao estudo de partes ou elementos ao invés de estudar estruturas mais complexas, como as que são típicas para o comportamento humano. Então, eles, naquele início, né, da psicologia, eles estudavam coisas simples, comportamentos simples. Então, por que o ser humano age dessa forma? É por causa disso aqui, como se somente um fator é que determina o comportamento do ser humano. Né? Por que ele é violento? Porque o pai dele é violento, ou a mãe foi violenta. Né? Quer dizer, simplificar a coisa e tirar conclusões sobre o indivíduo a partir de um elemento só, uma circunstância só. Não olhar outras mais circunstâncias que possam marcar a personalidade daquela pessoa. Então, essa é outra crítica que foi feita ao estruturalismo. 4. Por ser mentalista, ou seja, basear-se somente em relatórios verbais, excluindo indivíduos incapazes de introspecção, como crianças e animais do seu estudo. Além disso, a introspecção foi alvo de muitos ataques por não ser um verdadeiro método científico objetivo. Então, na hora de estudar, como eu disse, tudo no início, né? Estava tudo no começo. A crítica só é válida para que nas próximas experiências se aperfeiçoe, mas não para dizer que foi negativo aquilo que foi feito logo no começo. Porém, eles trabalharam coisas simples, né? E não trabalharam, como está mencionado aqui, não trabalharam, por exemplo, crianças, ou não deram tanta importância à questão do comportamento infantil, mas somente do comportamento mais adulto, por causa da simplicidade do estudo que estavam fazendo. Né? Então, essas foram críticas que foram feitas aos primeiros estudos dentro da psicologia para conhecer melhor, não é, a respeito dessa ciência. Tá bom? Então, isso é o que a gente lembra, conversa hoje.